Lição 38, Book 3, página 62. Temos dois temas nessa lição. O primeiro, uma revisão do verbo have como verbo principal. E o segundo, a continuação da nossa série sobre present perfect, dessa vez associando com 5 advérbios que nós vamos ver a seguir, que nós batizamos de Jayen. Ok? Então vamos lá. Grammatical Preview, página 62, o verbo have em sua função de verbo principal. Olha o exemplo número 1. Do you have a car? Yes, I do. I have a car. Or no, I don't. I don't have a car. Número 2. Do you have to work or is your job just a hobby? Well, I have to work. Então o que nós estamos destacando aqui nesses dois exemplos é a utilização do verbo have como verbo principal, fato esse demonstrado pelos auxiliares do na pergunta e nas respostas curtas, como pode ser visto. E duas ideias estão sendo trabalhadas aqui, a ideia de posse ou de necessidade. É a ideia de posse quando você diz I have good friends, but I don't have much time. Então, eu tenho bons amigos, né? No caso, uma posse aqui simbólica, mas eu não tenho muito tempo. A outra ideia é a ideia de necessidade, we have to study. Então, depois do verbo have como verbo principal, sempre vai haver ou um substantivo, I have a car, I have a book, I have a friend, ou vai haver um infinitivo, I have to study, I have to help you, I have to play, que é eu tenho que. Portanto, não confunda esta aplicação tradicional e lá no nosso curso básico do verbo have com a utilização do have no present perfect. Exemplo, we have studied together. Neste caso, o último exemplo na página 62, nós temos estudado juntos ou nós estudamos juntos, vai depender em que contexto falarmos. De qualquer maneira, a nossa intenção é mostrar que o verbo have é o verbo auxiliar e o verbo study, nesse caso, é o verbo principal. Tá? Então, primeiro, vamos rever no exercício da página 38 como é que a gente lida com o verbo have quando ele é principal no presente simples, passado simples, futuro, usando os auxiliares do, did, will, etc. Exercício número 1, na página 63. Answer the questions with short and long answers, according to your reality. Follow the example. Então vamos lá, vamos responder com respostas curtas e respostas longas, dependendo da sua realidade. Do you have brothers? Yes, I do. I have one brother. Do you have sisters? No, I don't. I don't have any sisters. Muito bem, você nota aí tanto na pergunta número 1, que tivemos a resposta yes, I do, quanto na outra pergunta, no, I don't, a colocação dos verbos auxiliares e logo em seguida a sentença completa. Então, você tem aí, de acordo com a sua realidade, você vai responder as sentenças desde a letra A até I, na página 63, usando os auxiliares e o verbo principal. Então, lembre-se, o verbo have tem duas aplicações. Esta é a primeira, a mais simples, a tradicional, em que você vê os verbos auxiliares did, do, will, etc., no exercício que você estará fazendo em alguns instantes. E o verbo have também tem uma outra função. Então, lá na página 64, nós vamos combiná-lo com alguns advérbios. Lembrando que o verbo have, nesta função de present perfect, ele é o auxiliar. Tá? Aqui na página 64, nós estamos apresentando as seguintes palavras. Just, already, yet, ever and never. São 5 advérbios que nesta sequência formam a palavra Jayen. Isso tem um nome, é um acrônimo. Em inglês is one acronym. Algumas pessoas também chamam de acróstico ou acrostic. O que é um acrônimo? É quando você forma uma palavra a partir das letras ou da letra inicial de outras palavras. Então, no caso nosso aqui, o J vem de just, already, empresta lá o seu A, yet, o Y, ever, e o never, N, tá certo? Então, isso para a gente lembrar. Na página 65, você vai ver algumas definições, alguns exemplos, e nós vamos colocar cada uma dessas 5 palavras dentro da fórmula do present perfect. Tá lembrado? Have mais a terceira coluna. E vamos acrescentar ainda cada um desses advérbios. No primeiro exemplo, na página 65, nós temos Joseph arrived 1 minute ago. O José chegou 1 minuto atrás. Ou Joseph has just arrived. O José acabou de chegar. Então, nós podemos dizer 1 minuto atrás, 2 minutos atrás,
ou essa ideia de ele acabou de chegar, just arrived. Nós, em português, usamos bastante o verbo acabou com essa ideia de muito próximo, né, do presente. O just, portanto, é um advérbio que vai na posição intermediária, esse mid position quer dizer entre o has e o verbo principal arrive. A ideia é dizer que é um passado muito recente e a aplicação principal é nas sentenças afirmativas. Logo depois disso, nós vamos para frente e vamos voltar logo para essa página 65. Você vai ter dois exercícios, na página 66 e na página 67. Na página 66, exercício 2, pede para que você faça uma substituição simples. Tá? Você vai colocar o just e vai tirar a expressão que está sublinhada. Olha o exemplo. The new student arrived 2 minutes ago. Você elimina o 2 minutes ago e vai colocar o present perfect. The new student has just arrived. Você viu a transformação de arrived no passado simples para has arrived. E no meio, entre o has e o arrived, nós colocamos o just. E qual é a interpretação disso? O novo aluno acabou de chegar. Tá? Próximos exercícios vão da letra A até a letra E, trabalhando essa parte mecânica. Já na página 67, você vai ver a aplicação do just, mas de uma maneira mais interativa. Você vai responder as perguntas com sim ou não, mas baseado na sua realidade. Exemplo. Is it a long time you don't eat feijoada? Já faz tempo, é um longo tempo que você não come feijoada. Nós estamos de propósito aqui fazendo a sentença bem simplificada, né, para que você possa praticar sem ter maiores dificuldades. Yes, it's a long time I don't eat feijoada. Ou ainda, no, I've just eaten feijoada. Como eu disse antes, nós, a rigor, teríamos que dizer, yes, it has been a long time I don't eat feijoada. Mas nós estamos simplificando, né? E estamos colocando, yes, it's a long time I don't eat feijoada. Veja na letra A. Is it a long time you don't see your family? Yes or no? Se for yes, você vai dizer, yes, it's a long time I don't see my family. Ou se for no, no, I've just seen my family. Eu acabei de ver a minha família. Dá uma olhadinha aí nas outras letras, de B até F, para responder esse exercício. Tá? Vamos voltar lá para a página 65. O segundo advérbio é o already. Veja o exemplo. I was expecting their letter tomorrow, but it has already arrived. Então, a conjugação present perfect has arrived, mas agora nós colocamos o already na posição intermediária. É possível também colocá-lo na posição final da sentença. Outro exemplo, they have told her already. Already é um advérbio de posição intermediária, mais frequente, ou no final da sentença, que é menos frequente. O significado é antes da expectativa. Você está esperando uma coisa para amanhã, mas ela chega hoje. Então, isso aqui é already. E a aplicação principal vai ser em as sentenças afirmativas ou interrogativas. Nós vamos ver um exemplo interativo lá na página 68, onde o exercício 4 vai pedindo para que você responda as perguntas também baseadas na sua realidade. Então, imagine assim, a pergunta é, when are you going to finish your secondary school? Quando é que você vai terminar a sua escola secundária? Bom, temos aqui 4 possibilidades de resposta. I've already finished it, ou seja, eu já terminei essa faculdade. Ou I'm going to finish it in 2019. Or I'm not going to finish it. Or I don't know when I'm going to finish my secondary school. Ou seja, eu vou terminar no ano 2019, ou eu não vou terminar, ou eu não sei quando é que eu vou terminar. Então, escolha uma dessas 4 aí para responder a sua situação, a sua realidade, de acordo com as perguntas que virão. Exemplo A, letra A. What time are you going to have breakfast today? What time are you going to have breakfast today? Que hora você vai tomar café hoje? Se nesse momento aí que você está fazendo a lição você já tomou, como é que você vai responder? Oh, I've already had breakfast. I've already had breakfast. Você notou que have breakfast é tomar café na manhã? E aí o participle de have é had. Então eu mantive lá I have already had breakfast. Ok? Então tem outras perguntas da letra B até F para que você possa praticar. De novo, voltando lá para a nossa página 65, o item número 3. Has Paul phoned yet? Resposta, no, Paul hasn't phoned yet.
O que é yet? Yet é um advérbiozinho que vem lá no final da sentença, cuja ideia é until now. O que é until now? Até agora. E lembrar que nós estamos esperando um certo fato ou alguém. Então, no caso, imagine que nós estejamos aguardando um telefonema do Paul. E ele disse que ia ligar, né? E a gente pergunta, mas has he phoned yet? Ou seja, ele ligou?